Olá, meu nome é Edgar Gerber. Eu vou contar um pouco da minha história. Eu fui auditor da Receita Federal durante 27 anos e eu adquiri bastante experiência nessa questão de impostos, de taxas. E a gente vê que no Brasil há muitas injustiças com respeito a pagamentos desnecessários, tanto na área tributária como também na área pessoal, onde muitas vezes as pessoas, sem saber, pagam muito mais do que necessitam. E por causa disso, eu acabei agora aposentado, resolvi me dedicar a ajudar as famílias a evitarem esses gastos absurdos, desnecessários. Então, eu estou atuando atualmente em duas frentes importantes. Uma é direito bancário, porque a gente sabe que os bancos têm um poder econômico muito grande e acabam impondo taxas de juros absurdas, contratos abusivos, e tudo isso acaba diminuindo o seu poder de discussão, o seu poder aquisitivo. E um outro trabalho muito importante é o trabalho com a proteção familiar patrimonial, a chamada holding, não é? A holding nada mais é do que você pegar o seu patrimônio e proteger de situações que possam abalar essa estrutura que você já tem. Então, por exemplo, às vezes a pessoa mora no edifício e ela é citada de uma execução, ela esqueceu de pagar um boleto e às vezes isso fica no fundo da gaveta, você não sabe. Lá o funcionário que fica no prédio recebe uma intimação, uma notificação e esquece de passar para você. E de repente, quando você menos espera, você é notificado que existe uma ação contra você. Às vezes já está uma penhora determinada contra o seu imóvel, porque o imóvel está em seu nome. Então essa proteção familiar patrimonial, ela procura proteger os seus bens pessoais. E o que é feito? Nós basicamente tiramos esses seus bens de seu nome e passamos isso para uma pessoa jurídica. Esse sistema é muito comum nos Estados Unidos. Lá qualquer motorista de Uber, empregada doméstica, eletricista, todos eles têm uma empresa, porque lá a taxação é muito alta. Aqui no Brasil, o imposto sobre a morte, o ITCMD, ele varia de 4% a 8%. Em São Paulo é pago 4%. Então, não sei se você já ouviu falar, tem aquela frase, né, que muita gente diz, eu não tenho dinheiro nem para morrer. E é verdade. Por quê? Porque o inventário custa cerca de 14%. Então, as custas de um inventário são muito grandes. E geralmente nós não nos preparamos para isso. Depois a gente vê, depois eu faço, um dia, e os anos vão passando. E sabe quem são as pessoas que mais vão ter dificuldades depois? São as pessoas que você mais ama, seus filhos. Os herdeiros, eles vão ter que pagar o preço da sua falta de planejamento. Então, é um ato de amor até mesmo, você pensar no futuro do seu patrimônio. Eu vou dar um exemplo aqui para você. Eu tenho uma amiga que estava com câncer e ela sabia que ia falecer, né? E ela tinha uma filha que estava noiva e iria se casar em pouco tempo. E ela, como mãe zelosa, já divorciada, ela queria deixar para a filha os seus bens com antecedência, ela queria evitar o inventário, veja só, não queria que ela sofresse os prejuízos, as dificuldades do inventário, então ela quis em vida proteger esse patrimônio e destinar para a filha. Eu aconselhei então que ela fizesse isso através de uma cláusula protetiva, incomunicabilidade. Então, após 8 meses de casamento, a filha dela se separou, se divorciou. E agora você imagine que esse patrimônio que valia 1.400.000, 50% iria para as mãos de uma pessoa que não era da família. Era uma estranha até então. Então isso é muito injusto, que você trabalhe toda uma vida para constituir um patrimônio e às vezes por falta de cuidado, por falta de planejamento, por falta de orientação, você deixa isso cair nas mãos de pessoas que não precisam, que não merecem, que não suaram como você está suando para fazer o seu patrimônio crescer. Então é preciso planejar muito bem
isso que você está fazendo. E nosso papel aqui é exatamente isso: te ajudar a constituir, a fazer de maneira inteligente o seu planejamento. Vou falar um pouquinho dos benefícios. Um dos benefícios muito importantes é evitar o desgaste com o pós-falecimento. Os filhos hoje se dão muito bem. Porém, você já viu, eu já vi inúmeros casos em que os filhos acabam se degladiando, porque um quer um apartamento aqui, o outro quer o da praia, o outro quer ficar com o carro, e existe um conflito enorme. E muitas vezes esses conflitos são gerados por genro, por nora, por um palpiteiro que aparece, porque eu tenho um caso, e acaba trazendo uma tremenda dificuldade. Seus filhos se desunem, porque talvez você não pensou nisso. Um outro benefício muito importante é a economia que você vai ter. Por exemplo, eu vou dizer aqui, eu tenho um amigo que ele, nessa quinta-feira agora, resolveu fazer conosco a holding dele. Ele tem um patrimônio de mais ou menos 3 milhões de reais, são 2 imóveis. Então você imagina que no inventário o custo aproximado é de 14%. Então no caso dele daria mais ou menos 420 mil reais que os filhos iriam ter que pagar no falecimento dele. E fazendo esse planejamento tributário, planejamento logístico, ele vai economizar cerca de 405 mil reais. Então vejam que economia que ele está tendo em fazer um planejamento antecipado. Há uma economia enorme nesse procedimento. Famílias que talvez usem imóveis para aluguel, quando esse valor de aluguel de renda ultrapassa 7 mil reais, passa a existir uma vantagem tributária. Eu tenho um cliente, por exemplo, que ele tem 22 imóveis na região da Vila Formosa, aqui em São Paulo. E ele recebe mais ou menos 25 mil reais por mês de renda. Na pessoa física, ele paga 27,5% sobre esses aluguéis. Quando ele fez a holding conosco, ele passou a pagar 11,34% de imposto, porque a pessoa jurídica paga menos imposto de renda sobre esse fato gerador. Então você percebe que há uma economia muito grande nessas situações. Então há toda uma série de benefícios que você pode ter planejando com antecedência aquilo que vai acontecer. Eu vou dar um outro exemplo. Um amigo meu agora, a gente conversando essa semana, uma família detinha uma gráfica com cerca de 800 funcionários e o pai veio a falecer. E ele tinha 2 filhos. E nessa gráfica havia um senhor ali, já com certa idade, que estava desde o início daquela fábrica. E a primeira coisa que os filhos fizeram foi despedir aquele funcionário, porque era o que custava mais para eles. E decidiram eles tocar o projeto. Eles nunca puseram o pé naquela gráfica. Em questão de 1 ano, aquela fábrica faliu, quebrou. 800 funcionários desempregados, porque não houve um planejamento empresarial. E o nosso trabalho também é ajudar a família, o empresário, a manter a galinha dos ovos de ouro viva. Esse é o nosso trabalho. Então há toda uma sorte de benefícios que você tem quando você planeja tudo isso com antecedência. E eu queria também falar um pouco agora sobre a urgência. Você sabe que o projeto que agora vai ser lei de reforma tributária. E muitos impostos vão aumentar drasticamente, especialmente quem é autônomo, não é? Tem uma profissão de autônomo, um dentista, um advogado, um médico, um engenheiro, um contador. Muitas dessas profissões terão um aumento muito grande na sua tributação. E também no ITCMD, que é esse imposto que você paga
no falecimento dos pais, ele passará em São Paulo de 4% até 8%. Então, dependendo do valor deste patrimônio, você pagará o dobro do valor que pagaria hoje. Então, por isso, por uma questão até de economia também, é importante você acelerar esse processo, para que você não precise ver seus filhos lá na frente terem que correr mais ainda para poder pagar aquilo que você poderia hoje ajudar eles a evitar essa situação. E eu vou dar um outro exemplo aqui. A gente tem uma vizinha aqui também, eu moro em Guarulhos, né? E aqui essa vizinha, ela faleceu, uma senhora japonesa, e o imposto deles, que os filhos tiveram que pagar, era cerca de 300 mil reais. Tinha bastante bens, mas ninguém anda com 300 mil reais no bolso. E você sabe que quando há o falecimento, todos os bens eles ficam congelados. Você não pode mais mexer na poupança, na conta corrente, no investimento, precisa de uma ordem judicial. E eles não tinham esse valor, 300 mil reais, é muito dinheiro, os filhos não tinham esse dinheiro. E essa senhora estava morando numa casa, aqui numa avenida bem próxima, e porque estava doente, não morava mais naquela casa. E essa casa, com o passar do tempo, o que aconteceu? Foi invadida, levaram portas, janelas, fiação elétrica. E nesse caso, eles tiveram que pedir para o juiz autorização para vender esse imóvel. Agora você imagina, quanto é que esse imóvel valia em boas condições? Nessa avenida, talvez 800 mil? E nessas condições agora de depredação, quanto vale? 300 mil? Mas você sabe também que eles tiveram que pagar imposto de renda sobre essa transação? Incrível, não é verdade? Incrível. Porque quando ela comprou esse imóvel, ela valia 100 mil reais e vendeu por 300. Portanto, houve um ganho pela Receita Federal de 200 mil. E tiveram que pagar imposto sobre os 200 mil reais, 15% sobre 200 mil. Então, veja que aqueles 14% no início, que é o gasto médio que se tem no inventário, pode chegar a 40%, 45%. Se tiver que vender o imóvel para custear o próprio inventário. Então veja, meu amigo, como as coisas são difíceis nesse país. Então, por isso é importante você pensar nisso com urgência, porque no final do ano esse imposto vai aumentar, vai variar de 4% a 8%. Além disso, existe uma resolução no Senado Federal, a 57, e está previsto ali que o imposto ITCMD no Brasil inteiro tem uma alíquota máxima de 16%. É possível que, em pouco tempo, os estados tenham que majorar esse aumento. E eu vou dar um detalhe técnico aqui, talvez não seja relevante para você, mas os estados hoje cobram o ICMS, por exemplo, de 18%. Nessa reforma tributária, a União vai receber a maioria dos impostos. E São Paulo passará a receber 15%. Então, em vez de 18%, vai receber 15%. Haverá um déficit muito grande. E como é que São Paulo e outros estados vão compensar essa diferença? Nos impostos que estão ao seu encargo. Então, o IPVA, o ITCMD. Então, por isso é importante você pensar na urgência de fazer isso até o final do ano. Então não deixe para o último dia. Comece a planejar isso. Procure alguém que você conheça, que você tenha confiança. Converse com a família sobre isso. Procure um conhecido seu e comece a pensar nessa situação para que você não seja pego de surpresa. Eu queria agora também falar para quem é a holding, para quem é esse planejamento. Não é para todo mundo. Essa amiga que eu falei, para ela não era necessário. Então existem outros instrumentos para que você proteja esses bens sem ser uma holding, por exemplo. Você pode fazer uma doação, você pode ter um seguro de vida, você pode ter uma previdência privada. Então há outros mecanismos que nós utilizamos que têm também uma relevância importante, que vão surtir um efeito muito parecido, que é evitar que lá no futuro seus filhos tenham problemas. Você sabe com certeza que os bilionários,
eles não pagam esse imposto. Imagina o Hermílio de Moraes, um patrimônio de 20 bilhões de reais, teria que pagar 800 milhões de imposto. Sabe quanto pagaram? Nada, zero, porque houve um planejamento. Aí você pega artistas como o Gugu, como Chico Anísio e outros, né? Vejam os problemas que estão acontecendo nas famílias deles, porque não houve um planejamento. Aí você vai dizer, doutor Edgar, mas eu não tenho tanto dinheiro assim. Eu vou contar uma coisa aqui muito engraçada. Na verdade é triste até, né? Eu tenho uma amiga que já faleceu e ela um dia recebeu na conta dela um empréstimo bancário, aqueles consignados que eles empurram aí, sabe? 10 mil reais. E ela faleceu. E uma das irmãs ficou sabendo que ela tinha esse dinheiro e estava desesperada para saber qual a senha para pegar esses 10 mil reais. Então, a ausência de alguém da família gera conflitos pós-morte terríveis e tremendos. E nosso trabalho justamente é evitar que isso aconteça com você e com seus descendentes. Estamos à disposição e que você possa refletir sobre isso. São coisas que vão acontecer no futuro, mas o imprevisto pode acontecer. Então pense nisso e que você tenha uma ótima semana. Muito obrigado. Obrigado por estar com a gente. Programa Conexão, todas as terças ao meio-dia.